O presidente da atual gestão do Centro Industrial do Ceará, Aloísio Ramalho Filho, convidou para iniciar o número grande de pessoas para falar de um assunto tão amplo e, obviamente, com o limite do tempo do nosso almoço. Porque eu fui convidado, meu caro Beto Studer, para um almoço, então eu vou querer aproveitar isso. Mas quero agradecer muito ao Aloísio, que organizou isso, ao Alexandre, que esteve comigo esse tempo, e ao assunto que vocês me pedem para falar. Tem dois assuntos quando se fala na crise política brasileira hoje. Um assunto é o visível, o que está na vista de todos nós. É o fato de que o Brasil tem 2 presidentes da República, tem 2 presidentes da Câmara, tem um Congresso desmoralizado, tem uma Operação Lava Jato contaminando todo mundo, tem 11 milhões de desempregados, tem uma recessão como nunca vimos. Esse quadro trágico do presente. Isso é uma coisa que todos estamos vendo. Uma outra é o fato de que, mesmo que não tivesse isso, o Brasil não está com um rumo definido para o seu futuro. Nós estamos como um barco que está rodando sem saber para onde ir e não sabe para onde colocar as velas para pegar os ares do futuro. Não é a primeira vez que a gente passa por isso. Quando final do século XVIII e começo XIX, o mundo se industrializava, surgia o liberalismo econômico, o trabalho livre, a possibilidade do mercado funcionar, gerando dinâmica. Quando, naquela época, o mundo estava avançando tecnologicamente, o Brasil estava com o sistema escravocrata, sem escolas, sem centros de pesquisa, estava sem respeito às regras do mercado. Ficamos para trás. Os outros países se industrializaram. Quando, no século passado, aí pelos anos 50, 60, Juscelino traz a ideia da industrialização, para a gente recuperar o tempo perdido, nós começamos uma industrialização tardiamente, porque prisioneira da tal mecânica, quando o mundo estava entrando nas novas tecnologias, nos produtos novos. Crescemos, mas ficamos para trás. Países vizinhos como desculpe a expressão, país como a Coreia do Sul, que estava muito atrás da gente, deu um salto adiante na renda per capita, na estabilidade, e funciona bem. E outros diversos. Essa é uma crise que não se está vendo, porque uma é mais forte, aquela que nos angustia todos os dias. Essa que nos angustia, nós sabemos o que fazer. É preciso, em primeiro lugar, equilibrar as contas públicas desse país, porque sem o equilíbrio das contas públicas, o país não funciona, obviamente, a não ser que a gente entre naquela falsa ideia do funcionamento sobre inflações altas, que ninguém quer. Então, equilibrar as contas é o primeiro desafio do atual governo interino do presidente Temer. O segundo é recuperar a credibilidade que tem a ver com o equilíbrio das contas públicas. Não se acredita nas forças políticas e, não acreditando nelas, as coisas não funcionam, porque o mercado é capaz de regular bem a economia, mas não o conjunto da nacionalidade. Preciso recuperar a credibilidade. E esse é um desafio que o presidente tem que levar a sério todos os dias. Como eu disse, uma vez que estive com ele, disse: presidente, toda vez que quando o senhor for calçar o sapato, pergunte, para retomar a credibilidade, é melhor eu começar pelo do pé direito ou pé esquerdo? Porque cada gesto tem que ser para isso. Terceiro, é manter a democracia. Temos que fazer tudo isso
dentro do mais rígido respeito às normas e às instituições que estão aí. Não adianta recuperar as contas se for com um regime autoritário. O outro é voltar ao diálogo. O Brasil desacostumou com a ideia do diálogo. Hoje, as pessoas se ofendem pelo simples fato de terem discordância política. Não se falam. O Brasil hoje tem idiomas diferentes na política. Talvez vocês não percebam. Mas o que diz uma pessoa de uma tendência política não é entendida pelas da outra tendência, e vice-versa. E aí a gente não encontra um caminho corretamente. Além disso, é preciso manter a Lava Jato funcionando, porque se nós não levarmos adiante, até as últimas consequências, a apuração do que houve na Petrobras, na Eletrobras, na compra de votos, em todas as formas de corrupção, se nós barrarmos isso, aí não adianta recuperarmos todos os outros aspectos. E, finalmente, é claro, é preciso retomar o emprego e o crescimento econômico. Claro que isso será consequência das outras coisas, mas tem que haver uma preocupação. O programa que o ministro Meirelles lançou, e eu creio que não teríamos um nome melhor do que o dele para fazer isso, é muito bom do ponto de vista emergencial. Um jornalista perguntou o que é que acha do plano macroeconômico. Eu disse, esse plano não é nem macroeconômico, ele é um plano emergencial. Ele é um plano contábil. Mas é preciso, daqui a poucos meses, começarmos a ir além e pensarmos num plano que leve o Brasil para o futuro e não apenas conserte os erros do presente. Não basta fazer o barco parar de rodar, como ele está rodando loucamente no meio do mar. É preciso que ele pare e comece a apontar as velas para um futuro. Eu teria, meu caro Beto Studart, uma longa fala para falar sobre isso do futuro, incluindo ciência e tecnologia, se não tivermos um sistema radical, do ponto de vista positivo, de Sistema Nacional do Conhecimento e da Inovação, não seremos um país de ponta no futuro. Ficaremos para trás. E não é só de Coreia do Sul, é de outros países que parecem menores, hoje ainda, como Turquia, México e outros países. Daria para falar um bocado sobre ciência e tecnologia como uma necessidade, inclusive qual é o papel dos empresários, qual é o papel do BNDES no desenvolvimento da ciência e tecnologia, em vez de ficar financiando fusões de empresas comerciais, como fizeram ultimamente. Daria para falar, obviamente, eu gostaria muito sobre o papel da educação. Daria para falar sobre a necessidade de uma infraestrutura potente nesse país e como construir. Mas eu vou ficar no item. Se vocês não tiverem fome, depois me pergunte sobre os outros. Eu vou falar de um item sem o qual a gente não vai entrar em sintonia com os ares do futuro. É a desprivatização do Estado brasileiro. Ou, dito melhor, a publicização do Estado brasileiro. Fazer com que o Estado brasileiro sirva ao público, à nação brasileira. Hoje, o Estado brasileiro ele foi privatizado. Não por empresários para ter lucro, por corporações que se apropriaram dele e usam para seu benefício, por empreiteiras que constroem por interesse mais para si do que para o público nacional. Nossas escolas são estatais, não são públicas. Nossos hospitais são estatais, não são públicos. Nós precisamos publicizar o Estado brasileiro. E essa publicização implica, em desmordomizar o Estado. O Estado que gasta muito, um Estado que desperdiça recursos, não é público. É apropriado pelos que usam as mordomias. É preciso desmordomizar o Estado. E aí, quando eu digo Estado, eu digo os três setores. E, por incrível que pareça, é menos o executivo do que o legislativo e que o judiciário.
é preciso um choque de austeridade no Estado brasileiro para que ele fique a serviço do público. Um outro item fundamental é descorporativizar o Estado. O Estado não pode continuar apropriado pelas corporações sindicais dos seus servidores. O excesso de greve das escolas é um resultado disso. A redução na jornada de trabalho é uma privatização. Todos criticam a privatização no sentido de beneficiar ao lucro de alguns entes do Estado, mas esquecem que tem um outro lado, que não dá lucro, nem privatiza o lucro, mas que aumenta o custo. Aumentar custo do Estado é privatizá-lo, a serviço dos que se beneficiarão disso. Nossas universidades precisam ser publicizadas, elas foram privatizadas. Elas servem ao aluno, ao professor, não serve diretamente ao público, obviamente, não estou falando de uma maneira genérica, 100%, mas é preciso publicizar. Publicizar é diferente de privatizar. Privatizar é dizer, a partir de agora, nossas universidades são particulares, todas elas, e cobrarão mensalidade. Isso é privatizar. Desestatizar, publicizar, é você dizer, a partir de agora, os cursos das universidades têm um papel público para justificar a gratuidade. Se aquele curso serve apenas ao aluno, ele foi privatizado, logo não pode ser gratuito. Se é para servir de escada social ao aluno apenas, então que seja de fato privatizada. Isso quer dizer que certos cursos das universidades estatais, para publicizá-la, tem que ser até fechado, interrompido, por desnecessário, que já tem profissionais demais, ou cobrado. O Estado cobrar, já que mantém um curso a serviço privado. O curso tem que ser publicizado. Nossos cursos em disciplinas como medicina, que tem um conteúdo, obviamente, público, eu até admito, tem que ser grátis. Mas se o profissional, depois de formado, usa aquele curso só para si, a gente põe uma alíquota no imposto de renda a mais para ele devolver para a universidade o que ele recebeu. Agora, se ele vai para o SUS, se ele adota algumas especialidades de interesse basicamente público, ou disciplinas que estão faltando, como pediatria, tudo bem, aí o curso é grátis. Quer estudar para ser professor, física, matemática, química, português, línguas, que a gente tanto precisa, então, estude de graça, porque vai prestar um serviço público quando chegar na sala de aula dando aula. Isso é publicizar as nossas universidades. Publicizar o Estado é não deixar ele gastar mais do que arrecada. É respeitar uma coisa tão óbvia que chama-se aritmética. Os nossos estados, até pela demagogia dos políticos, deixou de respeitar a aritmética. E isso levou a décadas de inflação, levou a dívidas brutais que vão ser pagas pelos que nem nasceram ainda. Então, respeitar a aritmética financeira é uma forma de publicizar. Ampliar as parcerias público-privadas, isso é uma forma de publicizar. Uma escola pode ser pública, mesmo que pertença a um empresário privado, desde que o curso seja feito dentro das regras nacionais, desde que o governo pague ao empresário, dono da escola, para oferecer o curso gratuitamente. Um hospital pode ter um dono, seus servidores serem contratados conforme as regras do mercado privado, e mesmo assim ser público. Publicizar um hospital é dizer que ele vai cumprir 3 obrigações. Ninguém fica na fila quando está doente, antes de entrar nele. Ninguém sai dele doente, se era uma doença curável, e não custa nada para a pessoa, ou custa pouco. Alguém paga, o Estado paga diretamente
usando a eficiência privada para prestar um serviço público. Isso é uma publicização do Estado. A Previdência tem que ser publicizada. Publicizar a Previdência é fazer com que ela sirva não só aos atuais aposentados, ou os que se aposentarão daqui a poucos anos, mas sirvam também à geração futura. A Previdência, como está hoje, ela foi apropriada privadamente, primeiro pelos que se beneficiam do setor público da Previdência estatal, os funcionários do Estado, e segundo, pelos mais velhos, deixando as crianças jovens sem previdência daqui a alguns anos, ou tendo de aumentar a contribuição que vai ter que fazer para poder manter os mais velhos. Publicizar a Previdência é ter a coragem de definir idade mínima para se aposentar. Não ter idade mínima é privatizar em benefício do que se aposenta jovem. Tem que publicizar. Não dá. Eu tenho um projeto, já faz bastante tempo, que não só define uma idade mínima, mas essa idade mínima ela é crescente conforme aumenta a esperança de vida. Não dá para você, daqui a 20 anos, que vai ser fácil viver 90, ter a mesma idade mínima, ou não ter idade mínima, de hoje. Então, é preciso ter coragem de publicizar o Estado, fazendo com que a Previdência seja sustentável ao longo do tempo. Eu, como falei que a gente tem que publicizar também a fome da gente, comendo o mais rápido possível, não vou aprofundar mais, não vou continuar. Da mesma maneira que nós temos que publicizar o Estado, esse item que eu escolhi para conversar com vocês, há muitos outros itens que o Brasil precisa descobrir, retomar e corajosamente enfrentar, se quisermos entrar nesses ares do tempo, ou, como diziam os filósofos alemães, entrar no espírito do tempo. O Brasil perdeu, ou nunca teve, talvez, sintonia com o espírito do tempo. Deixamos que outros países fizessem isso. E nos acostumamos a ficar para trás, presos ao presente, beneficiando os que estão vivos hoje, sem um projeto de nação no futuro. E sem um projeto que beneficie nossos netos, bisnetos e todas as gerações futuras. Esse é o desafio de hoje. Desafio de enfrentar um barco perdido pelo caos político, pelo caos fiscal, pela violência urbana generalizada. Esse é o nosso desafio de hoje, enfrentar o caos do presente, mas ter um rumo para construir o futuro. E eu concluo dizendo, se não fizermos isso, como eu escutei de algumas pessoas, nós corremos o risco de algo mais grave do que tudo isso que está aí. É uma desarticulação do tecido social e econômico brasileiro. Desarticulação, quebra das regras, desfuncionamento. Alguns até perguntam, quando eu falo isso, se já não aconteceu. Não podemos andar nas ruas hoje porque temos medo de assalto. As ruas são fechadas, os carros blindados. Isso é um sinal da desarticulação da sociedade brasileira. Vocês, empresários, não sabem se vale a pena investir ou não, amanhã ou depois, por causa dessa. E não investindo gera um adicional no grau de desagregação. Nós estamos numa crise. Essa crise estava caminhando para uma decadência do Brasil, e agora a decadência, se nós não agirmos, pode chegar a uma desagregação social. Digamos, radicalizando na comparação, uma Síria sem bombas, em que as pessoas não sabem como será o dia de amanhã. Ainda é tempo, o Brasil espera muito da gente. E quando eu digo a gente, eu não falo dos políticos, eu digo de cada um dos eleitores. Até porque o juiz prende um político corrupto, mas juiz não elege um político honesto. Esse doutor Moro, ele está prestando um grande serviço ao prender uma porção de gente. Mas depois que ele termina o trabalho dele, ele não vai conseguir colocar nenhum vereador
honesto, a não ser com o votinho simplório dele igual ao nosso. Somos nós que vamos agradecer a ele por prender os corruptos e colocar honesto. Mas, e aí eu concluo, não basta ter político honesto. É preciso ter político sintonizado com um projeto de nação que nos engrandeça como o destino que o Brasil tem direito de querer ter. Nós estamos tão conspurcados, viciados, preocupados com a corrupção, que tem gente que acha que basta ser honesto. Não precisa ter uma visão de futuro, não precisa ter uma esperança, não precisa ter propostas, não precisa ser um artesão do futuro do Brasil. Vamos, sim, participar cada um de nós, porque o Brasil talvez nunca precisou tanto de uma geração como precisa dessa geração de hoje. E eu espero que, vindo aqui, estando com vocês, me ajude, como me ajuda as cobranças que o doutor Beto fez a mim, que me ajude, e que, com essa minha fala, eu possa estar também contando, colaborando um pouco para despertar cada um de vocês. E, para concluir, desculpem, eu não falei da educação. Eu sou um apaixonado pela educação como solução dos problemas do Brasil. Semana passada, nós tivemos aqui na FIEC, senador Cristóvão, a vinda do Lucchesi, da CNI, e nós discutimos muito a educação no âmbito empresarial, a questão, principalmente relacionada com a formação técnica, né? E eu queria saber a sua visão sobre a questão da inversão, que, ao meu ver, né, existe hoje na educação do Brasil. Nós temos um custo aluno infinitamente superior na universidade pública, em função, e evidentemente que é mais cara, mas quando comparamos com a educação básica. Ao meu ver, no Brasil, se nós investíssemos, o senhor sempre fala, eu já tenho visto o seu discurso, o Brasil será um país democrático no dia que o filho do rico estudar na mesma escola do filho do pobre, ou o filho do pobre estudar na mesma escola do filho do rico. Isso sim, isso é democracia, através da educação. E, ao meu ver, esse ensino básico, sim, ele deveria ser gratuito, de qualidade, né? Eu tive a oportunidade de ter 2 filhos estudando fora, um no Canadá e um nos Estados Unidos. Os 2 estudaram em escolas públicas. E eu fui conhecer as escolas particulares, e as escolas públicas do Canadá e dos Estados Unidos eram melhores que as escolas particulares. E lá as universidades são pagas e caras. Queria entender um pouco a sua visão em relação a isso e também lhe perguntar, em cima do orçamento para a educação, que hoje está em 5,5, alguma coisa, que pode chegar até 10, no primeiro momento, o que é que o senhor enxergaria como sendo ideal para que a gente pudesse atingir como meta nos próximos 5 ou 10 anos? Isso do filho do pobre e o filho do rico ter escola com a mesma qualidade. Um dia desse eu vi uma entrevista do jogador Raí. E o Raí, a menina perguntou, a jornalista, o que é que mais o impressionou na França? Ele jogou na França no... Como chama o time? Saint-Germain, Paris Saint-Germain. O que é que mais lhe impressionou na França? E ele disse, o que mais impressionou é que minha filha, o meu filho, ia para a mesma escola do filho da minha empregada e do filho do meu motorista. Eu aí peguei o telefone e liguei para ele. Eu disse, isso daí é verdade? Ele disse, é verdade, sim. Isso é possível. Ele devia ter um dos maiores salários do futebol francês, mas a escola era igualmente boa. dia desse eu vi a foto do príncipe herdeiro da Dinamarca indo para a escola pública, igual, a mesma escola do motorista. Então, isso é possível. Lamentavelmente, a gente não acredita muito no Brasil. Para fazer essa escola boa, pública, a gente precisa de R$ 10.000 por ano por aluno. Isso custaria, para 53 milhões, isso custaria 530 bilhões. Se você coloca, isso levaria uns 20, 30 anos para ser feito. Isso não se faz de repente. A minha proposta é que seja feito o governo federal adotando a educação das crianças onde os municípios não são capazes de dar educação. Que são quase todos. São quase todos no Brasil. Isso não pode ser de repente, nem é para pegar o sistema atual, que está muito... É você ir criando um novo sistema e fechando o sistema velho, com novas escolas, com a nova carreira federal do magistério, com novos equipamentos, tudo diferente.
como já é em 440 escolas federais, Colégio Pedro II, Instituto de Aplicação, as escolas técnicas, já são assim. Eu não sei se vocês sabem, tem uma classificação mundial de escolas chamada PISA. O Brasil é um dos últimos, 54º de 56, mais ou menos. Aí eu fiz um exercício. E se toda a nossa escola fosse igual às escolas técnicas e ao Colégio Pedro II? A gente pula para 15º. A gente fica parelho com a Alemanha. Então, isso é possível. Precisa de R$10.000 por ano. 530 bilhões. Se o PIB crescer 6%, daqui a 20 anos, isso vai ser 6,4% do PIB. Então, é tanto. Tem uma lei que obriga a gastar 10% do PIB, e eu morro de medo que algum presidente queira gastar 10% do PIB com o sistema que está aí, vai jogar dinheiro fora. Porque se chover dinheiro no quintal da escola, na primeira chuva vira lama. Você tem que saber como é que esse dinheiro chega na cabeça das crianças. É um novo sistema que a gente precisa. Agora, sobre a universidade. O Brasil fez um grande esforço para aumentar o número de universitários. Passamos em 20 anos, de 1,5 milhão para 6,5 milhões. Mas está fracassando. Esses alunos não estão em condições de fazer um bom curso universitário. Por quê? O governo Lula quis aumentar o número de estudantes universitários, porque realmente é bom, dá voto, dá uma boa imagem. Mas entraram pessoas absolutamente despreparadas. Vou dar aqui um fato, um caso pessoal. Eu não gosto de dar exemplos pessoais, mas vou dar. Eu estava um desses dias fazendo compras no supermercado que eu vou toda semana. A minha mulher ficou lá pegando as mercadorias, eu fiquei passeando por ali, aí veio um cara no carrinho, um homem de uns 50 e poucos anos, disse: Gustavo, muito obrigado. Eu não sabia o que era. E aí fiquei pensando que diabo ele está me agradecendo. Ele disse: o livro, chegou o livro, mas agora eu não estou mais usando, é uma pena. Aí eu lembrei, eu tenho um livro de avaliação econômica de projetos, que eu escrevi antes de toda essa minha carreira política, quando eu trabalhava no Banco Interamericano, tem mais de 30 anos. Eu disse: mas por que não está usando? Ele disse: não estou usando porque os meus alunos não entendem mais o seu livro. Os alunos de hoje não entendem. Eu aí pensei que era o português. Ele disse: eles não entendem a matemática. Cheguei em casa, fui olhar por 30 anos. É matemática financeira da mais simples. Até 10 anos atrás ele usava o livro, não usa mais. Há uma decadência universitária. 50% dos alunos que entram nas escolas de engenharia abandonam antes de se formar. Um erro fazer isso. O Pronatec, uma boa ideia, fracassando, porque os meninos entram sem um curso fundamental que preste. Não sabe regra de 3. Qual é a proposta? Essa ideia de federalização da educação ao longo de 30 anos, mantendo a descentralização gerencial, mantendo a liberdade pedagógica do professor, o curso secundário, a meu ver, devia aumentar para 4 anos e todo mundo sair com um ofício. Além das escolas técnicas, onde você aprende a ser um bom profissional completo. Mas dá para ensinar para ser um fotógrafo, para ser cozinheiro, dá para ensinar a ser jardineiro, tem uma opção de atividades, mecânico, de automóvel, dentro do curso secundário normal. O aluno escolhe o curso que quer fazer. Isso custa 10 mil, como eu falei. 10 mil reais por aluno por ano, dá para pagar 10 mil reais por mês ao professor. Portanto, dá para conseguir que bons jovens, brilhantes, queiram ser professores, que é um problema hoje. É só depois que escolhe engenharia, etc., 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 que se escolhe ser professor. Então, entra já aqueles que tiveram curso secundário deficiente e que não são capazes de se transformar em bons professores. Então, a minha parte é essa. Mas, para concluir, embora eu já tenha falado um pouco disso na ideia da publicização do Estado, a universidade custa muito, porque tem que custar mesmo. O problema é que a gente está jogando dinheiro fora, porque os alunos que ali estão não estão conseguindo sair de lá como bons profissionais. Saem apenas com um diploma. É como quem tem uma escritura de terra que não produz. É um latifúndio improdutivo que a gente está fazendo. O diploma no Brasil hoje é a escritura de um latifúndio improdutivo do saber, ou do saber improdutivo. Agora é a gratuidade. Alguns cursos têm que ser grátis. Outros cursos têm que ser pagos, mesmo nas estatais. Ou
fechado mesmo o curso. A Universidade Estatal dizia, durante os próximos anos, esse curso não será dado, porque já tem profissional demais. Está entendendo? Aí você economiza recursos. Mas não é só para economizar recursos, é porque é para não jogar fora mesmo, porque é um desperdício até para o próprio jovem que sai com o diploma que não serve. Gostaria de trazer aqui uma pergunta, uma questão que afeta a classe empresarial, sobretudo a indústria, que envolve as questões trabalhistas. Nossa legislação é muito antiga, engessada, não permite que o empresário contrate de forma temporária, que faça um acordo de contrato de trabalho com o seu funcionário. E, dentro dessa visão, eu queria entender um pouco a sua ideia em relação à reforma trabalhista, o que é que pode se pensar, o que é que pode se modernizar nessa legislação, que a indústria precisa, as empresas precisam de algo que permita essa flexibilidade, envolvendo a contratação de idosos ou de profissionais temporários que trabalhem com safras, que precisam ou de uma atividade específica. Então, tem muito a desejar em relação à nossa legislação. Até o tema é esse. Gente, a CLT, está aí, não a CLT, mas as leis trabalhistas, quando foram elaboradas, não sei se sabiam, não existia máquina de escrever elétrica ainda. Existia máquina de escrever, mas não existia elétrica. Hoje em dia, esse telefonezinho aqui, você dita e aparece escrito. Ou seja, hoje em dia, nós saltamos tanto que já nem precisa mais de digitador e continua as mesmas regras do tempo do datilógrafo. Isso e muitas outras coisas. Tem que mudar. Ela foi apropriada pelos trabalhadores de hoje. Vai em contra os trabalhadores do futuro. Termina dando privilégios ou direitos, chamemos, direitos para hoje, que tiram direitos das gerações que vêm aí. Os 11 milhões de desempregados. A CLT não leva em conta os milhões de desempregados. Tem que mudar. Eu não vou entrar em detalhes de onde mudar. E eu acho que deve mudar dando direitos aos trabalhadores, mas direitos contemporâneos, modernos. Por exemplo, não tem direito na CLT de uma semana por ano para se reciclar. Hoje em dia, as profissões mudam. Tem muito empresário que já faz isso com seus trabalhadores, já dá direito deles ficar um tempo para se reciclar, ou para mudar até de profissão. Esse não está lá, tem que colocar. Agora, tem que tirar todos aqueles que vão contra a geração de emprego. Tem que mudar sim. Como eu falei da Previdência, eu falo também, a CLT tem que ser modificada. Mas, lamentavelmente, vamos chamar assim, as esquerdas, né, falta de outro nome, elas se acostumaram a defender os interesses corporativos dos eleitores de hoje, em vez de ter uma visão nacional do povo futuro. Aí, defende os trabalhadores de hoje, não defende os filhos dos trabalhadores e nem defende a construção de uma nação poderosa, potente. Tem que mudar. Não dá para continuar se a gente quer ir para o futuro com uma legislação que tem 70 anos. 80, eu acho. Acho que já 80. Participará desse debate agora Flávio Oliveira, presidente do Sindi Sorvetes. Boa tarde, senador. A minha pergunta é mais para o âmbito nacional, mais local e político também. A minha pergunta se refere à questão da ocupação das escolas secundaristas. Você acha que isso foi um movimento orgânico, popular, ou tem alguma questão partidária por trás, acoplada a esse movimento lá? Sinceramente, eu estou achando uma beleza essa ocupação das escolas pelas crianças. Sabe por quê? Porque não são os professores corporativizados em busca de mais salários apenas. Quando o estudante se mobiliza, eu simpatizo. Quando o professor se mobiliza, eu primeiro penso, de fato, isso vai trazer vantagem para a educação ou apenas para ele? É claro que vantagem para o professor pode trazer vantagem para a educação, mas pode não trazer também. Se você faz uma reivindicação de trabalhar menos, já não traz.
Eu acho que o estudante, quando ele se reivindica, ele traz vantagem. Agora, você levantou bem. Isso se não houver por trás uma mobilização orquestrada. A impressão que eu tenho é que não está havendo, não. E vou dizer mais, eu tenho a impressão que isso vai crescer muito. Isso pode tomar o tamanho de 2013, quando o povo foi para a rua por causa de ônibus. Começou por tarifa de ônibus. Além disso, demonstra uma fragilidade que eu digo há tempo. A educação no Brasil não pode continuar nas mãos só de prefeito e governador. É lamentável, mas o ministro, não é porque ele chegou agora, não, o anterior ou qualquer outro, acha que esse problema de ocupação de escola é coisa do prefeito ou do secretário de segurança, pior ainda. Não assume. O ministro da Educação no Brasil, ele é ministro do Ensino Superior. Eu tive um ano lá. Eu recebi 530, se eu não me engano, parlamentares. Um me pediu por educação de base. Todos os outros pediam por universidade, licença para uma universidade particular, federalizar uma universidade particular que estava quebrando. Porque não há um Ministério da Educação de base, que eu defendo há tanto tempo. Aí diz, mais um ministério? Não, fecha 10, mas abre esse. E pega o Ministério do Ensino Superior, aliás, não precisa criar mais nenhum. O Ministério vira a educação de base e o ensino superior vai, por exemplo, para a ciência e tecnologia, fica junto, não tem problema. O governo federal não está nem aí para a ocupação das escolas, porque o MEC não tem nada a ver com as escolas, a não ser quando ocuparem uma escola técnica. Aí começa a despertar. Então, eu estou otimista, embora preocupado com essas ocupações, por causa da violência que começa a ter, porque as escolas ficam paradas, isso é ruim, mas é melhor parada porque os alunos ocupam do que porque os professores não vão lá. Encerrando... E você prometeu trazer sorvete aqui para a gente. Encerrando esta fase de perguntas, Rosiane Medeiros, diretora da FIEC, fará a sua pergunta ao senador. Boa tarde, senador. Eu tenho acompanhado sua carreira, até mesmo por causa do meu relacionamento familiar com o senador Regufe, que, de uma certa forma, iniciou a vida política através da sua mentoria. E tenho acompanhado que o senhor tem se posicionado em relação à questão do impeachment pela admissibilidade, num primeiro momento, mas que depois pensaria no assunto. O senhor não acha que a situação que nós vivemos, a situação econômica altamente crítica, com 170 bilhões de rombo nas contas públicas, no caso, o impeachment, quer dizer, o retorno, a não aprovação do impeachment da presidente Dilma, não seria uma coisa muito dramática nesse momento que a gente está atravessando? Ou seja, lidar com a volta da presidente, com a desmobilização do governo interino e da atual equipe econômica, porque aqui nós estamos na Casa da Indústria e a preocupação realmente do setor produtivo com a questão da economia é enorme. A gente vê pelo Brasil afora que hoje o negócio que mais cresce é o vende-se e aluga-se. Então, isso aí é uma preocupação e eu gostaria de ouvir aqui do senhor como é que o senhor está pensando nesse momento. Tá bom, muito obrigado. Primeiro, para dizer que Regufe é mais político do que eu não ensinei nada a ele. Eu ensinei economia, fui professor dele na universidade, ele tinha 18 anos. E de lá para cá somos amigos até hoje. Mas ele é político muito mais do que eu. E a gente vai estar junto nessa decisão. Quero te avisar. Veja bem, vai ser dramática a volta da presidente Dilma, se ela voltar. Vai ser, porque mudou tudo, voltar tudo de novo, a imagem do Brasil lá fora vai ficar pior ainda. Não está boa hoje, porque muita gente lá fora está acreditando na narrativa do golpe, que não houve golpe. Não houve, mas está se acreditando lá fora, sobretudo os meus intelectuais, que eu tenho muito boa relação no exterior. Então, pioraria ainda mais. Entretanto, eu insisto que é preciso ter absoluta convicção de que houve crime e não apenas incompetência. Se fosse um parlamentarismo, a presidente Dilma, primeira-ministra, estava longe há muito tempo, porque a gente faria um voto de desconfiança. Pronto, 50% mais um decidiu. Vai embora, primeiro-ministro, e a gente arranja outro. Mas no caso do presidencialismo, é mais complicado. Se não houver uma segurança
de que houve um crime, fica ruim. E, para mim, no caso do crime comum, basta o juiz estar convencido. Eu vou ser juiz. Um dos juízes. Mas, no caso de impeachment, é preciso o povo entender que houve crime. E eu confesso a vocês que ainda não consegui explicar o crime da tal da pedalada, o crime para o povo. O povo tem que saber, esse cara tinha que ir embora. No caso do Collor, que foi muito menos do que isso. Mas tinha uma tal de uma Elba, não mulher, tinha um carro chamado Elba, o povo viu, ele pegou um Elba de outro. A gente precisa fazer isso, mas eu acho que vai se chegar, porque a volta, você tem razão, seria dramática. Mas não esqueçam de um detalhe, é que o impeachment é por causa de crime, pela Constituição, mas ninguém tira um pouco do conjunto da obra. Essa obra terrível que foi o governo da Dilma. Mas não esqueçam que daqui a mais 2, 3 meses vai ter um pouquinho do conjunto da obra do Temer. Se o Temer errar muito, é capaz de acontecer esse dramático da volta da Dilma. Ele não vai errar, não. Eu espero. Facilitará muito tudo isso. Mas eu vou me reservar ainda para publicizar o meu voto. Mas vou votar no interesse do Brasil. Não vou votar no interesse do outro. Não. Pelo menos no que vai me parecer o interesse do Brasil. Aliás, fiz um artigo no Correio Brasileiro dizendo isso. E eu disse, o título é Em Dúvida pró-Brasil. Porque na justiça comum, em dúvida pró-réu. Mas no caso de impeachment, não. Em dúvida, a gente fica com o Brasil. Como se, por exemplo, a gente suspeita que um sujeito é espião durante uma guerra. Suspeita. A gente não vai deixar ele solto só porque não tem prova do crime. Em dúvida, pró-Brasil. Prende o espião. No caso de uma presidente incompetente, em dúvida, se tiver argumento, tem que ser pelo Brasil. Mas a gente ainda tem um tempo. E o Temer tem um tempo para provar que vai conseguir corrigir os erros dela, para que o povo fique mais tranquilo e diga, de fato, não foi golpe, foi uma solução. Nós convidamos o presidente do SIC e também o diretor financeiro da entidade para que possam agraciar o senador e agradecer por sua participação neste evento com 2 livros. O tema cenário político atual, ele é muito instigante, porque envolve, como foi dito pelo próprio senador, envolve uma série de fatores, né? Hoje o nosso país vive uma diversidade de problemas onde a gente tem que entender qual é o primeiro a ser resolvido. E a explanação que ele deu de superarmos esse momento político e depois projetarmos o país como uma coisa de futuro, isso daí acaba ajudando a esclarecer a cabeça do empresário. Nós tivemos o prazer de receber o senador, uma pessoa de uma mente muito esclarecida, afinal de contas é educador, professor universitário, e veio coroar essa nossa primeira reunião
dentro da nossa entidade que tem como característica discutir e ter sempre o pensamento de vanguarda. Agora o Aloysio Ramalho Filho começa sua nova gestão. O SIC parece que é um ambiente inspirador, né? Os presidentes chegam, todos eles se devotam, se dedicam, né? O Aloysio Filho vai fazer uma grande gestão, como todos os outros fizeram, mas acho que ele está melhorando. A Aloysio é da jovem guarda, a cabeça notável. Foi um grande dia, uma grande manhã, conversa com o Cristóvão, né? Com o senador, um homem voltado à educação, mas é um homem, sobretudo, que entende as dificuldades do Estado brasileiro, né? Sabe que nós estamos correndo um risco grande, nós estamos dentro do risco, que o Estado brasileiro está se deteriorando muito rapidamente, e acho que daqui para frente a gente tem responsabilidade e resgatar, ajudar o presidente Temer a superar as dificuldades e ver se a gente reemprega, põe a indústria em marcha, melhora o ensino, se expõe novamente para a comunidade internacional, enfim, mostrar ao Brasil o que nós queremos, que nós sonhamos, o Brasil que te viu quando nós éramos crianças. Então nós precisamos novamente nos orgulhar. Música